Boa noite, pessoal. Esperando aí para o pessoal receber notificação, começar a entrar. Mais um bate-papo com um aluno aprovado no concurso da PRF. Todo mundo me ouvindo direitinho, vendo direitinho. Como vocês viram aí no título, mais um bate-papo com um aluno nosso aprovado no concurso da PRF. Na primeira fase, nas provas objetiva e discursiva, aqui o objetivo é falar um pouquinho como ele fez, né, para garantir essa aprovação, as estratégias de prova, lembrando que foi uma prova do Sebrasp, e como está a preparação dele também para as próximas fases do certame. Eu vou convidar aqui o Rodrigo para poder participar desse bate-papo, ele que fez 90 pontos na prova da PRF, fez PF também, então vai contar um pouquinho como foi preparar para os dois certames. Deixa eu achar o Rodrigo aqui. Meu xará, Rodrigo Mendes, imagino que ele já está aí no chat também. Deixa eu ver, Rodrigo Mendes. Convite. Vamos ver se ele aparece aí. Vamos ver, não, tem que aparecer, tá mais que combinado aqui a nossa gravação. Tudo bem, Rodrigo? Olá, Thaís. Olá, Thaís. Boa noite, tudo jóia? Comigo tudo ótimo. Imagino que com você mais que bem, né? Afinal, aí aprovado na primeira fase do concurso da PRF. PF ainda não saiu o resultado, mas pela sua nota aqui, pelo que você comentou também, deve estar dentro do número das vagas. Então, para a gente já começar, se apresenta aí para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, qual a sua formação, a sua idade. Vamos lá, Thaís. Meu nome é Rodrigo Mendes, hoje eu tenho 25 anos, sou de Vila Velha, Espírito Santo, do lado da capital Vitória. Eu sou formado em tecnólogo de segurança pública, aquele período de 2 anos, né? Para quem quer concurso público, mas não quer se especializar em área nenhuma, né? É a melhor solução. Além disso, eu sou guarda municipal aqui na minha cidade, desde 2015, se eu não me engano. 2016, desculpa. A gente que está ao vivo aqui com a participação do chat, estou vendo que a família, os amigos em peso aí já participam. Agradecer também por ter topado, parabenizar por essa conquista até aqui, para a gente já falar um pouquinho de preparação, né? Quando que iniciou seus estudos para concurso público? Vamos lá, Thaís. É uma longa jornada, né? Um concurso desse nível assim não é algo que se faz em um curto espaço de tempo, né? Eu comecei isso tudo na época do meu concurso da guarda, né? Mas só que não se compara um concurso de nível municipal, né? Com um concurso de nível federal, até porque foram 303 mil inscritos, né? Nessa prova da PRF aí. Naquela época, em 2014, eu comecei um preparatório, um cursinho presencial aqui, que foi quando eu comecei a ter um pouco noção, né, do que é um concurso, como estuda. Mas para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, eu efetivamente comecei faz 4 anos, em 2017. Uhum. 2017, 4 anos, pode dizer que é uma jornada aí, né, relativamente longa. A gente vê vários tipos. Hoje, inclusive, eu fiz uma live mais cedo, começaram a me perguntar, será que com 8 meses de estudo eu passo, um ano passo? Acho que isso é tão pessoal, vai depender, né, do tamanho do empenho, do tempo que tem para poder se dedicar. Você comentou que já é guarda municipal, né? Então, quantas horas por dia você conseguir estudar, se dedicar à preparação para a PRF? Então, Thaís, cada caso é um caso, né? A gente não pode se comparar um com os outros. Cada um tem a sua dificuldade, cada casa tem suas particularidades. Às vezes o trabalho de alguém pode ser muito mais puxativo do que para outros, né? Na Guarda Municipal eu sempre trabalhei no período noturno, né? Ou seja, eu sempre tive o período da manhã e a tarde livre. Só que aí quando foi se aproximando, né, a expectativa da nova publicação desse edital de 2021 da PF e da PRF, eu consegui ir para o administrativo, também no período noturno, para que eu pudesse me dedicar mais, entendeu? Então, especificamente, aí já tem um pouco mais de um ano aí. Mas trabalhar à noite tem que lembrar que uma hora você precisa dormir, né? Eu imagino que ia ter plantões aí que você conseguia tirar uma soneca, mas eu imagino que nunca é a mesma coisa, né? Uma coisa é você ter ali alguns momentos para você dormir, mas sabendo que você pode ser acionado a qualquer momento, e outra coisa é você estar em casa, dormindo na sua cama, sabendo que você vai ter a noite inteira ali. E você conseguia ter um bom rendimento durante o dia, né? E esse trabalho de noite era diário, era esquema de plantão? Como que era para você conciliar, né, com os estudos? Então, nesse último período agora que estava no administrativo, né, eu ficava na central,
da Guarda Municipal. Ou então sou eu quem recebia as demandas, né? Os munícipes pediam socorro, ajuda, e era eu quem passava para quem estava na rua, né? Aí como eu pegava às 19 horas, largava às 7 do outro dia, né? Aí chegava em casa e tinha que descansar um pouco mais mesmo, né? Mas aí já acordava já no gás aí e sentava estudos aí até o próximo plantão. Mas só que minha escala, eu não posso reclamar dela, né? Era uma boa escala para quem quer estudar, né? Eu trabalhava um dia e folgava dois. Então, e além do meu trabalho ser no horário noturno, né? Ou seja, eu tinha o meu dia de trabalho durante a manhã e a tarde e os 2 dias de folga, né? Eu acredito que essa é a realidade de muita gente, né? Eu acho que você fez algo também que, para quem está buscando um cargo no serviço público, né, fazer um concurso escada, algo que ofereça escalas diferentes de trabalho, seja um trabalho de 6 horas, ou seja um trabalho de regime de plantão, vai garantir, né, já a estabilidade financeira, que vai permitir investir em mais material, fazer mais provas, se inscrever em mais concursos, e ao mesmo tempo, né, vai garantir tempo para você se dedicar aos estudos. Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu comecei a estudar para a Guarda Municipal, eu ainda não tinha esse sonho de polícia federal, essas coisas assim. Meus amigos mais próximos sabem, né? O meu pai é guarda municipal e ele foi a minha inspiração para entrar no serviço público, né? Na época que eu comecei a estudar para concurso público, foi aquela época de final de ensino médio, assim, que todo mundo, estou estudando para fazer faculdade de medicina, de engenharia, de odontologia, né? Aí eu via os meus amigos estudando para essas coisas, eu ficava meio perdido, assim, mas eu não queria isso, sabe? Eu fiquei aquela pessoa mais isolada, assim, não estava naquela integração daquilo, né? De estudar para vestibular. Foi aí que eu percebi que quando meu pai chegava do trabalho dele, ele me contava as histórias, as apreensões, do dia a dia, né? E aquilo foi me incentivando. Puxa vida, esse trabalho é legal, eu acho que eu quero fazer isso. Aí eu entrei, então, na Guarda Municipal, né? Estudei aí, passei na Guarda Municipal no meu primeiro concurso, né? Quando eu efetivamente estudei. Aí, dentro da Guarda Municipal, que foi quando eu percebi que a profissão policial era algo que realmente iria me satisfazer. Porque existe um conceito, um termo japonês chamado Ikigai, que é a junção de 4 termos, né? Aquilo, o que eu amo fazer, o que eu faço bem feito, o que eu posso ser pago para fazer e o que o mundo precisa. Foi quando eu percebi que, estudando para as carreiras policiais, né, de nível federal, eu poderia juntar tudo isso, entendeu? Aí, entrei na Guarda Municipal, percebi, então, que era isso que eu queria. Aí eu comecei, então, a fazer o tecnólogo para poder fazer esses concursos, da Polícia Federal e da Rodoviária Federal. Então você já tinha traçado uma área, né? Porque eu vejo que tem muita gente que realmente tem essa pressa de passar em concurso público, mas eu vejo que para quanto mais lado você atira, mais difícil fica a aprovação, porque tem matérias que são muito específicas, né? Agora, quando você escolhe uma área, eu não vou dizer que fica mais fácil, mas talvez fique menos difícil, né? Essa questão da preparação, por ter muitas matérias em comum, apesar de saber que PF, PRF tem muita coisa específica, né? A gente não pode negar isso aí. Mas logo no começo, né, assim que eu entrei na Guarda, eu experimentei fazer uns outros concursos, né, entre eles o do Tribunal Regional Federal, daqui do Espírito Santo. Nossa, são coisas totalmente diferentes do restante do mundo policial, né? Aí eu tomei aquela surra, né? Aí voltei para casa assim, pensei, não, tem que focar na área policial, porque é isso que eu quero, né? Se a gente for fazer um monte de atirar para tudo quanto é lado, né, a gente acaba se perdendo aí no meio do caminho. Uhum. Em relação a final de semana, né? Eu vejo que tem muita gente aí que trabalha durante a semana, tira o final de semana para estudar. Você era regime de escala, não sei se você trabalhar final de semana, mas imagino que sim, né? Então, final de semana era mais um dia comum de estudo também. Ou você pegava mais leve, até para recarregar as energias, né? Para poder voltar com tudo para os estudos. Então, Thaís, quando eu efetivamente falei, não, eu preciso estudar para a Polícia Federal e para a Rodoviária Federal, eu sabia que não era algo fácil, não viria tão fácil assim, né? Eu sempre estudei de segunda a segunda, porém, às vezes, a gente percebe quando a gente está meio exausto assim, né? Aí quando eu percebia nesses dias assim, eu estudava menos, estudava meia horinha, 1 horinha no máximo, assim, porque um dos conceitos que eu acho mais importante para a preparação dos concursos é a consistência.
tá? Nem que seja algumas questões por dia, uma horinha ali. Isso não faz mal, não vai cair o braço, né? Além disso, tem gente assim que larga absolutamente tudo. Isso aí também eu sou contrário a isso. É, não vale tanto a pena, não tem essa produtividade assim. Por exemplo, eu namoro já faz um ano, entendeu? E todo final de semana eu estava com a minha namorada, às vezes até durante a semana mesmo. Mas aí a gente tem que saber, né, separar um tempo para cada coisa. Inclusive, ela participou muito dos meus estudos, né? A gente estudou junto para PRF agora, e a gente saía e depois estudava junto, entendeu? Uhum. Eu ia seguir uma ordem aqui de algumas perguntas, mas eu estou vendo perguntas chegando aqui, então vamos lá. O Profissão Vamos lá. Concurseiro está perguntando, PDF ou videoaula? Né? Então, vou fazer uma pergunta mais ampla. Qual que é o seu material de estudo? Qual que você mais se adaptou? Chegou a utilizar também livros, fez cursinho presencial? Vamos lá, Thaís. Eu também tenho minhas anotações aqui, o roteiro aqui, né? Mas vamos lá. No começo de tudo, a gente não sabe ao certo como funciona, né? A minha preparação, a partir de 2017, foi com videoaulas e PDFs de estratégia. Porém, eu não sabia como estudar efetivamente. Muitas vezes as pessoas sentam na cadeira e pensam, vou sentar aqui e vou estudar. Mas não é somente isso, né? Você tem que ter uma forma de estudar corretamente, como ser mais proveitoso com isso. Com o passar dos tempos, né, eu fui percebendo que videoaula, por exemplo, às vezes estava gastando muito mais tempo do que se eu pegasse e lesse um PDF. Foi aí que eu consegui mesclar, deixar as videoaulas somente para as matérias muito, muito específicas. Assim, por exemplo, contabilidade é uma matéria que é impossível pegar só por PDF. Uma pessoa leiga, assim, por exemplo, como eu, né, que não tem formação contábil nenhuma, se eu pegar um PDF de contabilidade ali, eu vou chorar, né? Aí eu tive, por exemplo, que pegar uma videoaula. Mas acredito eu, na minha visão, que estudar por PDF é mais efetivo. Uhum. Eu estou vendo aqui na nossa planilha aqui, né? Me corrija se eu estiver errado, que você tem assinatura ilimitada. O que te dá acesso, né? O passo estratégico, trilha estratégica. Você chegou a utilizar isso também aí durante a sua jornada de estudos? Então, como eu adquiri em 2017, há muito mais tempo aí, eu tive toda a minha base, né, naquela época. Adquiri, né, novamente aí a assinatura para poder atualizar alguns conteúdos que estavam mais defasados. Mas com o passar do tempo, ficar repetindo a mesma matéria do conteúdo inicial e passando para frente aí não seria tão proveitoso. Ao longo da preparação, né, a gente vai criando nosso próprio material de estudo. Ou seja, para não ficar voltando no PDF em si. Aí eu tenho todas as minhas anotações de concurso, eu tenho tudo online. Ou seja, estudei o PDF, fiz questões, assisti videoaula quando fosse necessário, né, e fui criando meu próprio material. Aí foi necessário as atualizações da assinatura para poder pegar os conteúdos mais novos, por exemplo, em contabilidade, né, da vez anterior que adquiri para essa última prova agora, teve algumas alterações aí no CPC 00, quem for da área da PF aí vai entender, né? E algumas outras legislações, né? Súmulas do STF, STJ aí, e por isso é necessário aí. E qual foi a matéria que você teve mais dificuldade, né? Como você bem disse, você vem estudando há algum tempo, tem uma base, mas a PRF apresenta matérias bem específicas, né? PRF como legislação de trânsito, as resoluções que você precisa saber. Física, eu, por exemplo, corro de física, acho que eu não faria um concurso com física, não. PF, né, eu sei que a matéria de estatística foi bem pesada, então são concursos que, apesar da área policial, trazem disciplinas, né, diferenciadas, como, por exemplo, línguas também, né, algo que está sendo novo sendo pedido. Concurso policial geralmente não pede, PCTF também está exigindo línguas. Então, como que foi sua preparação, principalmente para essa parte específica, né? Em que momento você começou a sua preparação para essa parte? Pois é, Thaís. Isso, essa parte agora específica que foi o mais essencial dessas duas provas agora, foi... porque eu fiz a PF e a PRF as últimas provas, né, de 2018 e 2019, né? Só que como eu não tinha essa experiência, essa malícia de concurso, como estudar, foi depois que eu passei essa experiência aí que eu aprendi, por exemplo, eu procurei saber como estudar definitivamente. Historicamente aqui, na PF de 2018 eu fiz 49 pontos somente.
Aí passou o tempo, né? Em março de 2019, se não me engano, foi março ou foi janeiro, teve a PRF. E eu tirei 82, ou seja, eu consegui ter um avanço aí nesse meio período. Só que 82 não foi a nota suficiente para entrar. Eu escolhi Mato Grosso do Sul, viajei, fiz a prova, porém a nota de corte foi 91. Ainda em 2019 foi a minha maior queda, porque em 2019 aqui no Espírito Santo teve a prova para a Polícia Civil daqui do estado. Nessa prova estudei, foi aquela prova que eu falei, vou estudar até acabar aqui. Enfim, né? Fui confiante para a prova, durante a prova, nossa, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, e já voltei para casa aqui, ó, sou campeão, né? Vou passar nessa prova. Enfim, saiu o dia lá do resultado, contei assim, 89 pontos, né? Nota de corte 90. Nossa, aquilo foi, sabe, me jogou lá para baixo. Aí eu falei, não, é o meu sonho, eu não vou desistir enquanto não alcançar esse resultado, né? Então, dessa prova da PC daqui do estado em diante, eu falei, eu vou aprender como estudar agora. O que eu fiz, Thaís? Eu fui atrás de cada um dos primeiros colocados, tanto da PF quanto da PRF, dessa última prova. Eu fui Instagram, YouTube, eu fui procurando exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Essa entrevista, né, para saber o que eles efetivamente fizeram para poder serem aprovados nessas provas, né? Com isso, eu percebi aqui 7 pontos que todos eles têm em comum. Eu posso citar aqui? Claro! Vamos lá. O primeiro, o introdutório aqui, é organização e planejamento. Todos eles falaram que eles foram muito organizados e fizeram um planejamento de longo prazo para essas provas, né? Leram, né, os editais antigos, fizeram a última prova, nem que seja para teste, observaram a nota de corte, ou seja, quanto mais ou menos eles tinham que alcançar para chegar lá, e por último fazendo as anotações do que eles estudavam. Aqui atrás, eu até abri aqui o meu Excel aqui atrás, desde 2019 para cá, eu fiz uma planilha que todos os dias o que eu estudava eu anotava na planilha. Ou seja, eu tenho um relatório assim do que eu venho estudando desde esses dias, né? O próximo passo que todos eles têm em comum, Thaís, é a consistência. Foi o que eu tenho falado com você desde o início aqui do vídeo, né? Nem que seja só um pouquinho todos os dias, vai valer a pena. Às vezes, mesmo que a gente está aquele dia mais cansado, assim, mais exausto, faz, sei lá, umas 5 questões de cada coisa ali, lê uns 10 minutinhos ali, que no final vale a pena. Terceiro ponto, as questões todos os dias. Eu assisti a live que você fez mais cedo aí com outro aprovado também, para ter noção, né, do que viria agora, né, nesse período, né? E aí ele citou esse mesmo ponto, questões todos os dias é essencial, porque a gente vai percebendo como o CESP, no caso, né, quem vai fazer PF, PRF, é essencial estudar o CESP, né? Como o CESP, ele cobra nas sessões. Tanto na PRF quanto na PF, eu abri a prova, elas estão aqui do meu lado também, né? Logo de cara, quando você olha uma questão, assim, de tanto você fazer e fazer questões, você já sabe ali se aquilo tá errado ou se está certo. Só de ter aquela leitura superficial assim. O próximo ponto é simulados, né? O Estratégia disponibiliza ótimos simulados aí gratuitamente, tá? Você mesmo sabe, né, Thaís? Quase todo final de semana eles estão sempre postando simulados aí, simulados muito bem elaborados. E uma parte do meu treinamento foi somente simulados. No simulado, a gente faz o que a gente vai fazer no dia da prova. Eu, por exemplo, o que eu sempre fiz de simulado, eu apliquei nas 2 provas. Por exemplo, eu sabia que 1h30 eu já fazia toda a prova objetiva, 1h15 eu fazia o rascunho da redação, e com mais ou menos 1 hora eu passava a redação a limpo. E foi exatamente o que eu apliquei no dia da prova. Eu fui para a prova e fiz exatamente o que eu fiz todos os domingos, entendeu? O próximo tópico aqui é revisão. Não vale somente estudar, estudei esse material, e pula e vai saber Deus quando a pessoa vê esse ponto de novo, né? A parte da revisão também é algo que vai reativar nosso cérebro a lembrar daqueles tópicos ali.
Já que Aí você você está com supõe... tudo anotado aí com tópicos, você não vai esquecer qual que é o próximo. Aproveito para fazer a pergunta da Luana aqui, que ela quer saber como eram suas Pode revisões. falar. Você comentou que é um ponto importante, né? E tem muita gente que acha que revisão, Sim, pelo sim. fato de você deixar de andar para frente, né, é perda de tempo. Mas não, a gente precisa disso para de fato conseguir aprender a decorar tudo. Então, a Luana quer saber como eram as suas revisões. Eu quero saber, em questão de tempo, se era periódico, tinha os tempos certinhos, era de acordo com a sua necessidade, e o que você usava para revisar também. Se eram os próprios PDFs, você comentou que fazia um material à mão, se eram questões. Então, a parte de revisão, eu discordo do entrevistado anterior. Eu gostei daquele método sobre, eu acho que foi você que mencionou do 24, 7, 30, né? Uhum. De acordo com a minha planilha, né, eu fiz lá, por exemplo, hoje eu estudei 4 tópicos ali específicos. Eu não colocava só direito penal, português, não. Eu falava crimes contra a pessoa, homicídio. E no outro lá eu falava sobre furto, por exemplo, né, um tópico de estatística. Aí, antes de eu começar meu estudo do dia, eu observava o que eu estudei no dia anterior, o que eu estudei exatamente uma semana atrás e o que eu estudei há 30 dias atrás. Ou seja, antes de eu estudar meu estudo do dia, eu fazia uma pequena revisão. E como funcionava essa revisão? Eu passava uma lida rápida assim no meu próprio material que eu criava. Como eu sempre utilizei material digital, eu tinha tudo anotado no meu computador, e uma das formas de revisar era formatar o que eu escrevia. Às vezes eu deixava uma palavra negrito, mudava uma cor ali, um vermelho ali, um sublinhado lá. Aí essa era a minha forma de revisar, ou seja, era eu formatar meu próprio material, entendeu? E aí, voltando aos tópicos? Vamos lá então, voltando aos tópicos, né, é a criação do próprio material justamente para fazer esse tipo de revisão. Acaba que a revisão e a criação do próprio material são tópicos interligados. E por último, é a análise de desempenho. No meu Excel ali, pena que não dá para focar. Eu verticalizei os editais da PF, da PRF e da PCDF. Em agosto, quando eu tomei aquele tombo, né, da Polícia Civil daqui do Estado, eu sabia, né, que viria a PF e a PRF, e também a PCDF já estava prestes a sair, era o concurso mais próximo ali, que todo mundo falava bem. E aí o que eu fiz? Eu verticalizei todos os 3 editais, aí eu fiz como se fosse um edital único. Por isso que eu já estava preparado para a PF, para a PRF e para a PCDF já faz mais tempo. Ou seja, não comecei agora do pós-edital para cá, não. Ou seja, já vinha já há mais tempo imaginando que isso poderia acontecer. Que foi o que aconteceu. PF e PRF saíram diferença de, eu acho que foi nem uma semana, né? Entre um edital e outro. Entendeu? Aí nessa análise de desempenho, quando eu fazia questões, todo dia eu colocava, jogava no meu Excel, né, quantas questões eu fiz, quantas eu acertei, e automaticamente ele me calculava, né, quantas eu errei e qual foi o meu desempenho do dia. Aí na minha planilha eu tenho o meu desempenho de cada matéria específica. Entendeu? Vanessa e Laila, eu já vou fazer a pergunta de vocês aí sobre quantas horas de estudo por dia, mas eu quero aproveitar que você está falando da questão de desempenho, né? Você comentou que utilizou os simulados para saber exatamente quanto tempo você ia demorar para poder fazer a parte objetiva, depois também a parte discursiva, mas eu imagino que você tenha utilizado também para saber quantas questões deixar em branco, quantas valeria chutar, né? Quantas aí você precisava no mínimo marcar. Então, como que foi a sua estratégia de prova, né? O que você programou e o que você realmente fez no dia? Vamos lá, Thaís. Eu fiz a parte mais arriscada de prova. Eu marquei todas as questões, tanto na PF como na PRF, né? E eu vou te falar o porquê que eu fiz isso. Somente no pós-edital eu fiz 32 simulados, tanto da PF como da PRF, né? Porém, ao longo do tempo, eu fiz centenas, né, de simulados aí, que são disponibilizados na internet. Como era o meu simulado que eu fazia semanalmente, né? Eu corrigi ele de 3 formas. Primeiro eu marcava somente as que eu tinha absoluta certeza se era certo ou se era errada. Além disso, eu fazia uma outra coluna, né? Porque isso também eu jogava tudo no Excel, para o Excel calcular tudo. Isso é uma forma de estudar informática, inclusive, tá? Para quem quer uma dica aí de como estudar Excel, vale a pena fazer sua própria planilha. Aí eu fazia, então, né, aquelas que eu tinha absoluta certeza. Depois eu corrigia, chutando um pouco mais. Às vezes, se você olha uma questão assim, você pensa, putz, eu acho que está certo, mas eu não posso afirmar assim com tanta certeza, né? E por último, o que eu fazia? Eu pegava esse segundo método, né, que em média sobravam aí entre 15 a 20 questões em branco. E fazia o método do balanceamento.
Para quem não sabe, aí que está estudando, né? Como funcionam as provas do CESP. Em média, são 60 questões certas, 60 questões erradas. Como, com o passar do tempo, você já está acostumado a ver as questões, como elas são cobradas, geralmente, você acaba marcando mais questões erradas do que certas. Porque as erradas, você olha assim, você sabe, isso aqui está errado. Em regra, e aconteceu na PF e na PRF, que eu vou até falar os números depois. A gente acaba marcando 60 certo, em média de 60, um pouco mais, um pouco menos, e muito menos, a gente marca muito mais errado do que certa. E foi o que aconteceu na PF e na PRF. Por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, com chute, né, ou seja, a segunda forma de fazer o simulado, eu marquei 63 erradas e 49 certas. Ou seja, sobraram 8 questões em branco. O que eu fiz? Eu nem sequer olhei a questão. Eu marquei tudo como certo. Porque, em regra, se você está bem preparado, dessas 8 questões sem resposta, geralmente você acerta mais do que erra. Ou seja, você ganha 1, 2 pontos ali. E foi o que eu percebi isso em todas as vezes que eu fiz simulados. Ou seja, durante todo esse tempo de preparação, sempre se fazem esses 3 métodos assim. Quando eu marcava só aquelas que eu tinha absoluta certeza, eu fazia X, naquele segundo método eu fazia um pouco mais, e quando eu marcava tudo, eu fazia mais ainda. E foi o que eu decidi fazer na prova. Então, no final das contas, você fez 120, quantas você marcou a 120, óbvio, né? Mas quantas você errou, quantas você acertou, e qual foi sua pontuação líquida? Inclusive a pergunta aqui do Steve. Isso aí. Vamos lá. Na PRF, eu marquei a 120, né? E da 120 eu acertei 105 e errei 15. Da Polícia Federal, eu dei um pequeno vacilo aqui. O que aconteceu na Polícia Federal? Por que eu não fui tão bem? Na prova de 2018, quando eu comecei a estudar, né, saiu edital, saiu aquela matéria nova, estatística, né? Eu pensei, putz, estatística deve ser difícil pra caramba, né? Eu vou deixar isso pra lá. Enfim, não fui bem naquela prova. Porém, logo depois que eu saí dela, eu falei, não, a próxima vez que tiver prova da Polícia Federal, eu vou estudar estatística, que foi o que eu mais estudei dessa vez. Entendeu? Todos os dias eu fiz estatística, todos os dias eu fiz estatística. Chegou na prova, para quem fez a prova aí sabe, né? Essa prova de estatística aí que vem em 2021 veio para lascar todo mundo, né? Enfim, eu fiz a prova de estatística, hoje eu estou devendo 4 pontos de estatística aí para o CESP, tá? Enfim, era para ter deixado em branco, mas no final das contas, eu fiz 76 na Polícia Federal. Agora, fazendo as contas aí, eu não calculei o certo quantos eu acertei e quantos eu errei. Se alguém depois quiser fazer a conta e jogar aí no... Eu sou péssima de conta, por isso que eu fiz jornalismo. Então eu já pergunto para ele, deixa ele fazer as contas já. Uma coisa que eu acho interessante, Rodrigo, que há mais ou menos uns 2 anos, eu entrevistei um representante do CESP, né, do Sebrasp, e ele falou que não tem isso, de realmente essa questão de ser balanceado, porque cada pessoa, né, cada membro da banca faz as questões relacionadas ao assunto de forma individual e depois eles juntam na montagem da prova. Então, como são pessoas diferentes que individualmente montam a prova, não tem como saber o que o outro está colocando. Mas de tanto ouvir quem faz a prova, né, que é quem importa, quem está ali na prática fazendo, que tem essa questão de ser balanceado, né, certos e errados, eu já estou achando que quem mentiu, na verdade, quem está errado é o Sebrasp, não são vocês, não tem nada melhor do que a prática. Eu acho também que mesmo se fosse isso, ele também não ia falar, né? Não ia entregar, porque é isso, a margem para se você fizer com certeza a prova, tendo certeza de muitas questões e ver que está mais certo ou mais errado, você marcar, ter um chute mais, digamos assim, direcionado, né? Das questões que ficaram faltando. Mas isso aí foi evidenciado aí na prova da PRF, como foi a primeira, né, eu tive mais confiança para fazer na Polícia Federal. Na prova da PRF, das 8 questões que eu deixei em branco e depois assinalei somente como certa, dessas 8, 6 eram certas, entendeu? Ou seja, aí eu ganhei 4 pontos, né? Aí foi o que eu repeti também na Polícia Federal. Mas antes de eu inventar de fazer isso aí ao vivo, né, na Vera, como dizem, né, eu olhei o gabarito de todas as provas que o CESP aplicou no ano de 2021. E todas elas vão falar ali 60, 60, 62, 58, entendeu? Coincidência ou não, né? Quem quiser aí pode experimentar e dar uma olhadinha aí depois no site do Sebrasp aí.
Você só tem que ter certeza das que você marcou, né? Porque se você não tem certeza, você É, marcou errado, mas tá certo, você vai poder fazer essas contas aí, depois no final das contas realmente não vai dar certo. mas essa tática aí, não indico para todo mundo, tá? Essa tática aí é somente para aqueles que já têm uma confiança maior, que já têm um preparo maior, que consegue abranger mais as matérias. Não dá para começar agora e querer fazer isso, porque senão vai ser um desastre total. Uhum. Antes de eu falar da discursiva, né, eu vi umas perguntas mais à frente, bem diretas, relacionadas a horas de estudos, né? Você, Uhum. deixa eu ver aqui, é isso mesmo, né? Estudou quanto tempo? Eu acho que isso é mais questão de anos, né? E depois teve mais perguntas aqui, ó. Quantas horas de estudo por dia? Quantas horas de estudo por dia? Vamos lá, Thaís. Horas de estudo. Em 2020, eu não fui. Desculpa, em 2019 eu não fui tão rígido comigo mesmo, né? Eu tomei aquela paulada lá da Polícia Civil daqui do estado, aí eu fui estudando um pouquinho, 2, 3 horas mais ou menos assim. Já em 2020, foi quando fiz um compromisso comigo mesmo, né? Eu vou estudar seriamente porque é meu sonho passar na Polícia Federal ou na Rodoviária Federal. No ano passado, né, 2020, dos 366 dias do ano, tem lá no meu calendário ali, eu estudei 350 dias. Nem que fosse um pouquinho, certo? Por exemplo, teve um dia que eu fui fazer, por exemplo, a PCDF, né, que estava escrito, né? Cancelaram, a prova seria no domingo, cancelaram na quarta-feira, né? Mas na quinta-feira eu já tinha meu voo e eu pensei, já tô indo para lá mesmo, né? Vou passear, já tô cansado de estudar já, eu mereço uma folga, enfim. No aeroporto eu levei um simulado lá e fui fazendo, mesmo com a prova cancelada, suspensa, né? Mas estudei um pouquinho. Mas horas líquidas mesmo, em 2021, antes do edital, eu fazia 4 horas líquidas. Dava as minhas 4 horas líquidas, não, já deu para mim. Se eu passasse disso, meu cérebro já não funcionava, eu falava que isso aqui era o meu ponto final, certo? Porém, pós-edital é algo totalmente diferente. É aquele tudo ou nada, é para valer, é agora ou daqui a 3 anos, né? Embora, se eu não passasse dessa vez, né, eu estudaria mais 3, 4 anos até a próxima prova, né? Mas eu falei que pós-edital eu daria o meu máximo. Aí pós-edital eu fazia 5, 6. Uma vez ou outra eu fiz 7, mas isso é fora da curva total. Era aquele dia que eu estava de folga e acordei muito disposto. Deu para entender? Eu acho interessante isso, né? Que todo concurseiro possa ter autoconhecimento, né? Não adianta nada você poder falar com as pessoas que você estudou 10 horas líquidas, 12 horas líquidas, se na verdade você não conseguiu concentrar, absorver todo o conteúdo, né? Eu fiz uma entrevista presencialmente com os aprovados, né? Que conseguiram uma pontuação, se não me engano, 98 pontos na prova da PF. Eu não vou lembrar se foi o Bom Anderson ou o demais. Marcos, que eles comentaram justamente isso. Às vezes é preferível, né? Um dia que você tirou para estudar 6 horas, você estudar 4 e dormir mais cedo e absorver bem essas horas e no dia seguinte acordar bem para poder estudar mais, para poder compensar essas horas, do que você tentar estudar tudo num dia só, dormir mal, no outro dia ter que estudar mais ainda, né? Se render de vez em quando ao sono, ao descanso, né? Pode ser um investimento para o dia seguinte. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Eu, por exemplo, dava as minhas 4 horas líquidas, meu cérebro não funcionava mais, ele desligava sozinho, minha mente estava em Nárnia. As questões, eu começava a errar umas questões bestas, eu mesmo falava, não, isso aqui já deu. Porém, a situação é diferente no pós-edital, né? No pós-edital é aquele momento ali que vale um esforcinho a mais, mas também não vale você se sacrificar. Esses concurseiros de 12 horas líquidas aí, né, muitas das vezes é mito, né? Porque ninguém consegue estudar 12 horas líquidas, assim, sem parar, cronometrado no relógio. Né? Eu falo 4 horas líquidas, porém, obviamente, né, eu desconto o horário que eu saio para almoçar, ou então faço uma outra atividade, assim, mas não vale a pena se matar dessa forma. Ainda mais agora, né, que já é um ritmo pós-prova, né, e agora a próxima prova aí da Polícia Federal, da Rodoviária, quem for fazer aí daqui a 3 ou 4 anos, né, dizem 2023 ou 2024 aí vem as próximas aí. Nesse momento é uma boa hora de começar com 2 horas. Não vale a pena se esforçar agora, fazer 4 horas, desligar todo o restante do mundo, né, por causa disso, né. Agora vale a pena fazer com calma, 2 matérias ali por dia. Aí com o passar do tempo, né, vai aprimorando um pouco mais aí.
Até porque, né, tem muita coisa que pode mudar até o dia da prova. Eu fiz a gravação de cast das resoluções e eu vi que é muito decoreba, né? Então, começar a estudar agora, se você não tiver fazendo uma revisão constante, eu realmente acho perda de tempo, porque vai chegar, quando sai o edital, você não vai lembrar mais nada. Então, tem coisas que é muito decoreba, menos entendimento, que é só quando Sim. realmente começa a ter, né, movimentação para o concurso acontecer, ou mesmo quando sai o edital, você já tendo se garantido nas demais matérias, né? E até aproveitando aí que você estudou para PF, PRF, quais matérias que você apontaria que devem ser deixadas de lado enquanto não há notícias de concurso e deixar para realmente estudar quando haver essa movimentação, ou sai autorização, ou de fato sai o edital? Vamos lá. A PF e a PRF são provas totalmente distintas, né? Vamos começar falando da PRF. Thaís, eu sou uma pessoa péssima em exatas, tá? Por exemplo, física foi uma matéria que eu quis deixar de lado porque eu estava muito confiante nas restantes, tá? Mas eu acho que agora, para quem, putz, eu não sou bom em exatas, né? Não sei matemática, não sei física. Quem fez a prova da PRF esse ano viu que a parte de trânsito, mesmo sendo 35 questões, era uma matéria indiferente. Porque a matéria de trânsito é uma matéria que qualquer um consegue pegar em 3, 4 meses ali. Ou seja, trânsito é uma matéria que, embora sejam muitas questões, não vale a pena tanto esforço. Sem dúvidas, a parte básica, português, matemática e raciocínio lógico, para quem está começando agora, elas são as mais importantes. Português, por quê? Português cai em todas as provas. Por exemplo, aí Polícia Federal foram 26 ou 24 agora, né, contando com a parte de redação oficial. Na prova da Polícia Rodoviária Federal, embora vieram menos questões, elas foram muito mais difíceis, foram pura interpretação de texto. Já a parte de matemática e raciocínio lógico, para quem não é bom em exatas, é bom começar agora. Por quê? Porque são matérias que caem em todas as provas e vale a pena porque você nunca sabe a abrangência que vai cair, né, a parte de exata. Por exemplo, física, para quem é ruim como eu, né, esse é um defeito meu. Eu falo, eu pequei em não estudar física, porque nessa prova aqui vieram só questões teóricas. Não tinha conta nenhuma, né? Para quem é bom em física, conseguiu fazer aquilo ali muito fácil, sem rabiscar. Entendeu? Em último Essa é a caso, se você principal tivesse dica. garantido em matemática, física, português e não tiver prova, faz Enem. Aí quem sabe garante pelo menos uma entrada aí numa segunda graduação, quem sabe, ou vai fazer para realmente saber testar os conhecimentos. Inclusive eu fiz Enem, tá? Nessa época que teve Enem ano passado, aí tava tão carente de prova por causa de pandemia, aí eu já tava agoniado, querendo fazer uma outra prova, um outro concurso, aí eu me inscrevi no Enem do ano passado, né? Enfim, foi um desastre, mas foi. Testar testar redação, eu vi candidatos que Sim. testar redação também. Isso é verdade. Redação, por exemplo, foi um fator diferencial na prova da PRF. Eu fiz 90 pontos, porém, teve muito mais pessoas que fizeram mais de 90 pontos, né? Porém, o que foi diferencial para mim foi redação. Dos 20 pontos de redação, eu fiz 19,07. Ou seja, foi o que me jogou lá para cima. Às vezes a pessoa pensa, não, vou deixar para estudar para redação mais para frente, não sei o que lá, não vou mexer com isso agora, vou ficar nas objetivas. Porém, uma pessoa que, por exemplo, eu fiquei acima de gente que fez 95, porém foi péssimo na redação. Você entendeu? fez 19 quanto? 0,07. Não, com certeza eles olharam essa prova assim, eu espelho. Não, mas vamos tirar uns pontinhos aqui, porque a gente é mal, a gente é o Sebrasp, nós somos o Sebrasp, não vamos dar 20 para ele não, porque realmente é uma nota muito alta, né? Se deve ter sido alguma coisa gráfica. Não, foi uns erros bestas, assim, que depois eu olhei o espelho, eu nem decidi entrar com recurso mesmo, porque eu vi um erro de morfossintaxe tão besta, assim, que eu falei, não é possível que eu errei isso. O cara olhou assim, deve ter rido de mim, né? Mas, voltando ao assunto aqui, da parte da Polícia Federal em si, sobre as matérias mais importantes, né? Para quem não viu o último edital dessa prova agora, a prova da Polícia Federal, ela é dividida em duas. Uma parte é contabilidade e informática, que são 60 questões, e outra parte é todo o restante. Por exemplo, não vale a pena você se aprofundar em direito penal e direito processual penal, porque na soma das 120 questões, essas duas matérias valem 5 questões, entendeu?
por exemplo, para quem quer focar somente na Polícia Federal, vale a pena iniciar com informática e contabilidade, até porque contabilidade é uma matéria muito chata. Para quem quer começar o mundo agora do estudo, né, para a Polícia Federal, é uma matéria muito desgastante, não dá para pegar fácil, e ela é uma matéria a longo prazo. Eu venho estudando contabilidade desde da última prova aí, e minha nota em contabilidade não foi a que eu esperava, até porque o nível da prova de contabilidade desse ano veio muito forte, né? E sem contar a parte de informática também. Informática são 36 questões. Ou seja, vale muito mais a pena você se aprofundar na parte de informática e tecnologia da informação do que em legislação especial, por exemplo, direito constitucional, que quando vem na Polícia Federal, vem algo fácil, tranquilo. E aquela leitura da lei seca ali, né, do artigo 5º ali, já resolve quase metade das questões. Eu queria só abrir um parêntese aqui, que tiveram perguntas aqui, teve uma pergunta Pode fazer. sobre INSS, IPF administrativo, né, se dá para conciliar. São dois concursos, inclusive hoje eu soltei foi sexta-feira, essa é uma informação da diretora de gestão de pessoal, doutora Cecília, falando que foi solicitado um novo concurso para a área administrativa, com cargos de nível superior e com cargos de nível médio. Cargo de nível médio, que no caso é o administrativo da Polícia Federal, se não me engano são 349 vagas. E aí eu fiz uma live com o professor Vinícius Nascimento, que foi da administrativo, né, da PF, e ele falou sobre essa questão de conciliar os estudos, o que dá para conciliar, falou sobre o INSS. Hoje eu gravei um stories falando da notícia do INSS, que o diretor, né, do INSS, o presidente do diretor, não lembro qual é a nomenclatura certa, o Leonardo Rolim, ele está otimista com a realização de um novo concurso, porque foi contratado temporários que saem no final do ano, então eles precisam de pessoas já em 2022. Então vale a pena assistir essa live que está salva aqui no Instagram, que o Vinícius dá dica, né, dicas de como conciliar, o que você prioriza nos estudos, para poder tentar correr atrás aí, porque realmente quem não conseguiu PF, PRF esse ano, né, pelo menos para essa parte policial, é bom e a gente não sabe quando vai ter outro concurso, né? Teoricamente, essas vagas vieram para poder preencher todo o quadro. Eu conversei com o Roth, na época que era diretor executivo da PRF, e ele falou que a intenção era preencher todo o quadro de servidores da PRF. Como não há previsão de criar vagas, né? Esse concurso devem chamar, se bobear, até mais pessoas para preencher todo o quadro. Sim. Mas, em contrapartida, a gente sabe que tem muita gente aposentando, então realmente não dá para saber quando vai acontecer um novo concurso. Então não dá para aproveitar as oportunidades, né, como o Rodrigo fez no concurso Escada, garantir a estabilidade, garantir o serviço dele, aí poder saber que no final do mês ia ter um dinheirinho ali até para poder investir em material e poder estudar também. Então, vale a pena aí não deixar passar as oportunidades, mas com, né, a sabedoria de não sair atirando para todo lado, para não ter sempre matéria nova. E como a minha mãe disse, né, eu sou jornalista, ela sempre brinca que jornalista sabe um pouco de tudo, mas não sabe muito de nada, né? Então, como jornalista, isso para mim é suficiente, mas como concurseiro, saber um pouco de tudo, não saber muito de nada, não garante aprovação, não. E o Rodrigo falando aí sobre a parte discursiva, né? A sua nota foi excepcional. A gente sabe que hoje não basta saber o tema, é preciso treinar a escrita mesmo. Tem gente que não lembra nem como é a letra, né? Tem gente que perdeu o hábito de escrever, é tudo no computador, tudo digitando no celular. Então, como que você treinou para essa parte tão importante do certame? É isso aí, Thaís. Sobre a parte discursiva agora, como eu vinha fazendo um planejamento a longo prazo, né, para essas provas aí, desde 2019 eu já contratei, né, um serviço especializado, né, de correção de redação. E, nossa, eu tenho todas as minhas redações que eu fiz desde 2019, eu tenho tudo salvo no meu computador. Às vezes eu entro hoje lá na minha pasta lá de redações feitas, eu olho as minhas primeiras, eu digo, gente, que coisa feia, que vergonha. Imagina o que a corretora devia estar pensando de mim, né, quando viu aquelas redações, né? Mas a redação é algo que a gente não pode negligenciar. Por exemplo, no meu caso, deu para perceber que a parte de redação foi um diferencial. Ou seja, gente que tinha muito mais ponto que eu ficou abaixo porque a minha redação foi melhor. Aí a parte de redação, eu contratei o serviço, né, no qual a professora era bem rígida e fazia 2 correções por semana, né? Foi quando eu me aprimorei na redação, fui fazendo. Agora, no final do pós-edital, como a redação era a parte que eu já estava tranquilo quanto a isso, eu não precisei ficar desesperado com a redação. Porque a minha redação, né, com o passar desse tempo, principalmente do final do ano passado para cá, era algo que eu já estava mais tranquilo. Ou seja, eu pude, né, relaxar um pouco mais com isso da parte de redação, agora na reta final, para poder focar mais na objetiva.
Isso é uma boa técnica também para quem está fazendo planejamento a longo prazo aí. Entre as entrevistas que eu fiz, eu vi alguns que usaram técnicas muito interessantes, assim, às vezes de não conseguir contratar um serviço de correção, né, e aproveitar um colega, um primo, um irmão, um parente que também está estudando e um corrigir o do outro, né, assim, um poder ver o que o outro fez, o que errou. Uma mãe era professora de português, então a mãe pôde corrigir, às vezes alguém tem uma formação, né, que pode ajudar nesse sentido. Então sempre tem uma forma, né, de você conseguir a ajuda de alguém aí, porque às vezes você lendo, você não reconhece seus erros. Sim, sim. Ô, Thaís, tem um ponto importante sobre isso que às vezes a gente deixa de lado, né? Às vezes a gente gasta dinheiro com umas coisas tão supérfluas, né? Umas coisas necessárias, um japonês todo final de semana, assim, quando dá, né? Ou coisas bestas, né, do dia a dia, assim, mas às vezes a gente esquece que o melhor investimento que a gente pode fazer é na nossa própria educação. Depois que eu percebi, comecei a olhar com esses olhos, né, toda vez que eu tive, né, que pagar um curso, um material, uma correção de redação, eu percebi que aquilo estava fazendo bem para mim mesmo. Né? Em vez de gastar dinheiro com outras coisas, né, um celular mais moderno, umas viagens mais longas, assim, né? Hoje em dia a gente colhe, né, esses frutos, né, do que a gente deixou de fazer um tempo atrás, em detrimento, né, dessa nossa expectativa, né, de fazer um concurso melhor aí. E a melhor coisa que a gente pode investir hoje é na nossa própria educação, sem dúvidas. Eu achei muito interessante você usar essa palavra investir, né? Porque quando o retorno vem, e com certeza quanto mais você investe tempo em bom material, mais rápido esse retorno vem. Eu garanto que o primeiro salário vai pagar com juros e correção todo o investimento que você fez e poder viajar já nomeado, ser um servidor, sem preocupação. Eu acho que deve ser muito mais prazeroso do que viajar enquanto concurseiro com a consciência pesada de que tem que estudar. Sem dúvida, sem dúvida. Já estou fazendo meu planejamento já para as minhas primeiras férias aí, seja na PRF ou na PF. Uhum. E, Rodrigo, a gente já conversou um pouco sobre tudo, né? Tem alguma coisa que eu deixei de te perguntar, que a gente deixou de falar, que você acha importante, né? Você falar aqui nessa live para as pessoas que estão nos assistindo? Eu tenho algumas métricas, eu gosto muito de falar sobre números. Alguns números, uns dados que eu colhi, né, desse tempo para cá, a nível de comparação. Não precisa ser necessariamente igual, ou se deixar de fazer tanto assim, a pessoa não vai passar. Mas, como eu falei, né, todo esse tempo, aí, desde 2019 para cá, eu adotei algumas estratégias. Entre elas, questões todos os dias. Né? De 2019 para cá, do site de questões que eu fiz assinatura, 70 mil questões. De 2019 para cá, 70 mil questões, deu para entender? Ou seja, é algo assim que é uma ferramenta fácil. Eu tenho um aplicativo no celular, assim, às vezes eu estava num consultório médico, esperando alguma coisa assim, em vez de estar jogando, né, no celular, olhando Instagram, vida alheia, redes sociais, eu estava fazendo questões. E como já era parte, né, do meu estudo diário, fazer questões todos os dias, às vezes eu aproveitava esse tempo, né, que eu estava fora de casa, inclusive até na academia eu já fiz. Às vezes eu estava ali no revezamento, né, esperando passar um pouco o cansaço, ali eu estava ali fazendo questões. Também tem sobre simulados, né, como eu falei, a parte de simulados é algo muito importante, porque, por exemplo, na época que eu fiz a PF em 2018, eu fui para a prova sem fazer um simulado, fui para a prova sem fazer uma questão. Deu para entender? Que foi isso que eu corrigi, né? Depois que eu fui percebendo o que os aprovados das provas faziam. E eu acho que isso é muito importante também. Uhum. A gente falou da sua preparação até aqui para as provas que já aconteceram, mas tem etapa pela frente aí, né? Como é que está a sua preparação para o TAF? Inclusive, foi uma pergunta aqui, tô de longe aqui, não estou conseguindo enxergar de quem foi, mas quem perguntou vai saber que foi. Como que está a sua preparação para o TAF? Foi o Rafael que perguntou da parte física, se você já está treinando, Isso. se você, inclusive, né, colocou atividade física também durante os seus estudos. Uhum. Sobre a parte física, ela tem um diferencial para mim, porque, Thaís, por exemplo, na Polícia Federal tem natação. E pense em alguém que não sabia nadar até meses passados, certo? Como a Polícia Federal era um dos meus objetivos, né, eu tive que me inscrever na natação, igual uma criança, né, de 10 anos, e aprender do zero, né? E natação, por exemplo, é algo que eu venho fazendo de setembro do ano passado para cá. Hoje eu já consigo, né, bater as metas aí. Porém, o restante da parte física, né, como eu sou leve,
é algo tranquilo para mim. Mas tem muita gente, Thaís, que deixa para fazer o teste, se exercitar, né, fisicamente, aí, treinar para o TAF em cima da hora. Eu conheci um rapaz, né, a gente está até fazendo natação junto, que ele deixou para aprender a fazer natação agora. Ou seja, ele foi muito bem na prova objetiva, ele fez mais de 80 questões, desculpa, mais de 80 pontos, porém ele está aprendendo agora do zero e em menos de um mês ele tem que aprender a nadar. Deu para entender? E isso é algo, então, que a gente não pode deixar para o final. Já que você vai fazer um planejamento de estudos para carreiras policiais a médio ou longo prazo aí, 1 ano, 2, 3 anos aí, vale a pena agora começar já procurar, né, uma academia, um professor, um profissional de atividade física aí, para ele poder ensinar, né, para não deixar para cima da hora aí e correr aquele risco ali de talvez a pessoa ter uma baita de uma nota aí e infelizmente ficar reprovado no teste físico. Em 2018, né, a gente fez um primeiro contato com os aprovados na primeira fase, como eu fiz com você, como a gente fez com outros aprovados, e aí teve um aprovado para a carreira de escrivão que falou, não, vamos esperar o TAF, né? E aí quando eu fiz contato, eu liguei toda empolgada para ele, falei, e aí, como é que foi o TAF? Vamos gravar a entrevista? Ele falou, reprovei, do salto horizontal. Então, assim, ele tinha ficado uma colocação, mas ele estava entre os 5 primeiros, então, assim, não adianta você ser bom na objetiva, você ser bom na discursiva, você se garantir nos exames. Inclusive, teve gente que lá no início, né, perguntou em drogas boas para poder estudar. Você pode usar a droga que você quiser, só que tem toxicológico. Então, assim, toxicológico vai pegar e você vai ficar por negligência, por saber que não poderia utilizar. E também um policial que utiliza droga não dá, né, gente? Pode ficar até na questão social também. E eu fiquei sabendo que a investigação social, né, eles vão mesmo, bate na porta de algumas pessoas. O Vinícius Nascimento, que foi do administrativo, foi agente administrativo da PF, falou que ele estava no exército, foram lá no exército perguntar da vida dele. Então, não vai achar que a investigação social é só isso, vai entrar no Instagram, ver o que ele posta, não. Então, vai cair por causa de bobeira, por não treinar por TAF, ou cair por causa de usar droga, achando que isso vai ajudar nos estudos, né? E depois ficar nas outras etapas. Thaís, tem um ponto interessante a falar sobre preparação, né? Além da preparação para as questões, né, objetivas, discursivas e o teste físico, também é importante falar sobre nossa preparação mental. Porque o estudo para concurso não é algo fácil, não é simplesmente sentar a bunda na cadeira aqui que eu vou passivamente aprender. Não é somente isso, né? Além da gente ter que fazer um estudo ativo, é bom a gente se preocupar com a nossa saúde mental. Durante esse tempo, além de estudar, treinar, enfim, eu também aprendi uma prática, a meditação. A meditação, para quem tem problemas, por exemplo, de ansiedade, às vezes uma falta de concentração aí, a meditação é algo que eu super indico, até mais às vezes do que o estudo propriamente fixado ali no edital em si, das questões em si. A meditação, ela ajuda a controlar a ansiedade, ajuda a gente a fixar mais, né, o conteúdo na cabeça. Por exemplo, nas provas, né, antes de iniciar cada uma das provas da PF e da PRF, eu já sentei lá no meu banquinho, lá fiz minha meditação, fechei o olho, concentrei na minha respiração, inspira, expira, para que quando a prova viesse, né, eu já estava bem comigo mesmo para fazer a prova. Porque muitas das vezes as pessoas chegam, sentam para fazer a prova, às vezes elas sabem muito, muito mesmo, porém bate aquela ansiedade, aquele nervosismo, né? Você já deve conhecer vários exemplos, né, de pessoas que falam que chega na prova e dá um branco, né? E isso aí é prejudicial. Então eu indico aí a meditação. Estou vendo que só abrindo um parêntese aqui, né? Acho que a personal Sabrina perguntou que se o pai do candidato tivesse sido condenado, se o candidato pode provavelmente ser reprovado, né? Eu acho que a investigação social é a respeito de você. Então, você pode ter parentes próximos aí, né? Que possam sim ter cometido crimes, ter pagado por isso, mas essa culpa não pode cair em cima de você, né? Então, se você não tem nada a ver com isso, em algum momento, né? E todas as fases também, você pode recorrer, né? Seja através da banca, que vai abrir esse prazo, ou até judicialmente mesmo, né? Sim, então, eu imagino que isso não possa ser motivo de reprovação, se você não tiver nada a ver com isso, não tiver em nenhum momento participado de nada, mas sem dúvida nenhuma, tudo é investigado, né? Então, eles não querem na Polícia Federal alguém que vai investigar crimes que tenha cometido um crime, né? Eles querem pessoas honestas. A gente sabe que mesmo assim,
pode acontecer, mas eu acho que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal são conhecidas justamente, né, pelo seu exemplo. Como que uma polícia que combate a corrupção, como a gente tem visto com a Polícia Federal aí, junto aos políticos, né, algo que a gente tem que aplaudir muito que anda acontecendo, como a gente nunca viu na vida nos últimos anos. A gente está vendo pessoas grandes caindo, sendo presas, perdendo cargos, né, e aí você permitir que pessoas que têm a mesma índole das pessoas que são investigadas estejam dentro da corporação. Mas, enfim, foi só um parênteses aqui pela pergunta que a Sabrina fez. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem os exames médicos também, como eu disse, tem o toxicológico, né? Inclusive, é algo que vale ficar de olho, porque eu lembro que em 2018 me falaram que foi um exame que demora mais e que muitos planos de saúde não cobrem. Então, vale a pena ir correndo atrás. A parte médica, imagino que já foi um teste de coração, né? A semana lá que antecedeu, porque a prova sai, não sai. Você também está de olho na documentação e nessa questão também dos exames médicos? Pois é, Thaís, ainda mais que agora esse edital aqui está um edital diferenciado, o cronograma está muito mais apertado do que os outros, né? Já comecei, já fiz quase metade dos exames, já o restante está tudo marcado para essa semana e na semana seguinte, né? Por exemplo, hoje, um dos testes que tanto a PF quanto a PRF pedem, né, na avaliação médica é do pneumologista. E os que eu procurei aqui, às vezes tem gente que só para agosto ou para setembro, sendo que isso aqui é para entregar no final do mês que vem. Deu para entender? Aí vale a pena aí, né, para aqueles que são aprovados aí, aguardando aí o TAF, as outras etapas, já adiantar. Para mim agora só falta só o psiquiatra, que eu já marquei para a semana que vem, e o pneumologista para outra semana também. O Onofre comentou que Mendes, né? Ele é o melhor. Depois falou que ele tá falando de você. Afinal, sou Thaís Mendes também, quase parentes aí. Então é bom especificar. Deixa eu ver. É que meu pai também tá assistindo a live, o nome de guerra dele é Mendes. Eu vi aqui, se você quiser aproveitar para mandar beijo, eu acho que a namorada tá, eu vi mais gente da família. Tá todo mundo aí, tá igual torcida organizada. Eu avisei para todo mundo, avisei nos stories, no Facebook. Quiser aproveitar para mandar beijo, mandar abraço, agradecer. Isso aqui não é programa da Xuxa, não, mas fica à vontade para mandar um beijo para quem você quiser. Ah, sim, com certeza. Primeiramente, Thaís, eu quero agradecer bastante ao meu pai, Thaís. Ele foi minha inspiração para entrar na guarda, né, e também para continuar estudando. Porque, sem dúvida, Thaís, se não fosse ele, ele ajudou bastante, né? Às vezes a gente... Tem muitas pessoas, né, que não tem uma ajuda dentro de casa para poder estudar, às vezes é ela contra o mundo todo, né? Mas eu tenho que agradecer o paizão que eu tenho aí, que além de ser um colega de trabalho, a gente trabalha junto na guarda, e também ele é meu parceiro dentro de casa aí. A minha namorada, que estudou comigo durante todo esse tempo aí, né, sempre me apoiou. E os meus amigos aí, que tá todo mundo aí na live aí, só dando um alô aí. Abraço também para as minhas parceiras de trabalho aí, a Onofre concurseira aí, também próxima a gente da PCDF aí, que ela tá tanto estudando também. E toda a minha família, amigos aí que estão assistindo a live aí. Acho que você comentou isso de apoio da família, né? Isso realmente é muito importante. Não só apoiar, mas entender também, né? Eu vejo muita gente que fala assim, minha família me apoiou, mas me chamava para festa todo final de semana, achava ruim quando eu não ia no encontro de família. Eu entrevistei uma menina que foi aprovada em outro concurso da Prefeitura de Uberlândia, ela passou em primeiro lugar para engenheiro ambiental. Ela comentou que deixou de ir em velório, inclusive, por causa de estudos, né, no pós-edital. Então, realmente, a família não só apoiar, mas entender esses nãos, namorada também, inclusive, pessoal que passa, geralmente casa, e já fica o recado aí, sem pressão. Tô brincando, viu? Só realmente pra deixar sem graça, sabe, brincar namorada. Nada, não tem problema, não. Mas é isso, pode falar. Não, mas é isso mesmo, durante todo esse tempo aí, ou seja, desde 2017 para cá, Thaís, foram muitas festas de família que às vezes eu deixei de ir, ou então ia, dava um alô lá e depois, ainda mais que meu quintal é grande assim, né, a família toda reunida, às vezes as festas eram aqui do lado, aqui de casa, né, eu ia lá, dava um alô, comia rapidinho, e depois voltava pro meu quarto aqui, me enclausurava aqui e voltava a estudar, né. Às vezes encontro de amigos também, às vezes lugar que eu queria passear e deixei, vou depois da prova vou, enfim, né. Inclusive, Thaís, tem até história até meio que triste de contar, né? Mas vale a pena, né, deixar uma lição aí para as pessoas, né? Às vezes a gente, como eu falei anteriormente, né, a gente não precisa largar absolutamente tudo por causa de estudos, né? A gente tem que saber fazer um equilíbrio nisso aí. Há um tempo atrás, por exemplo, um primo meu veio lá de Foz do Iguaçu, né? Como eu moro aqui no Espírito Santo, é uma viagem meio longa aí, veio aqui visitar a gente, né? E como eu tava, já era pós-edital já
das duas provas aí. Eu estava muito focado estudando. Enfim, eu vi ele rapidamente, assim, deu um alô, e minha família toda viajou com ele, passeou, fomos para... Eles foram, né, para as praias aqui. Aí, recentemente, ele faleceu de Covid, né? Aí ficou aquilo, né? E se eu largasse absolutamente tudo, nem sequer visse ele, né, só por causa de estudo, né? A gente tem que saber fazer um equilíbrio na nossa vida. Até acho que, né, a família precisa ser o apoio nesses momentos difíceis, né, que é estudar para concurso público, poder entender, mas também nesses momentos difíceis estar presente, né, poder ter essas válvulas de escape também, né, mesmo que aí você vai estar no aniversário da família, na festa de família, vai ter a tia, o avô que vai perguntar, aí já passou? Ainda está estudando para concurso? Mas poder ter esses momentos aí de descontração e ao lado das pessoas que a gente ama também é importante, né, para repor as Sim, energias e sim. poder voltar com tudo para os estudos. É isso aí, Thaís, sem dúvida. Apoio Nossa, da família foi fundamental. nossa conversa caminha até para um lado mais psicológico aqui, de psicólogos, né, do que de estudo propriamente dito. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista, né? Eu fiz contato ontem, no domingo, falando com você, Rodrigo, top, vamos fazer lá. Não, mas eu nunca fiz lá, eu falei, não tem problema. Tem roteiro, Rodrigo, gente, ele é tão certinho, né? Vocês viram ali pelas planilhas que ele montou, foi me perguntando se tinha, ele anotou tudo, se tinha pergunta. Eu falei, não, Rodrigo, vamos, o pessoal vai mandando, é um bate-papo, não precisa se preocupar, queria roteiro. Então foi muito legal poder conversar com você, poder saber um pouco da sua história. Sem dúvida nenhuma, essas entrevistas servem não só, né, de dicas de estudo, mas também de motivação para quem ainda não alcançou a aprovação no concurso público. Sigo na torcida aqui, ó, para dar tudo certo nas demais fases. Pode falar, que eu vi que você quer falar alguma coisa. Não, não, Thaís. Só o último ponto, eu juro que eu me empolguei, né? No começo estava muito ansioso, com muito medo, agora estou empolgado, né? Mas depois que agora deu certo, né, o resultado aí, Thaís, uma das minhas vontades é ajudar aqueles que têm essa vontade, né? Querem mudar de vida, né? Querem ser aprovados aí, e eu percebi que hoje uma das minhas motivações é ajudar aqueles que querem, né? Serem ajudados, né? Aí meu direct aí fica aberto aí para quem quiser tirar dúvidas aí, pode entrar em contato comigo à vontade aí, que eu vou falar de muita boa vontade, tá bem? E Além vendo disso, as demais fases, aí, quem sabe não rola convite dando estratégia. Oportunidades não faltam aqui, são tantas opções dentro, né? Que para quem realmente quer ajudar as outras pessoas, sempre tem oportunidade também. inclusive, Thaís, eu só queria saber se aquele convite para conhecer o estratégia aí tá de pé ainda, hein? Claro, tá de pé sim. A gente segue fazendo entrevistas presenciais, saindo o resultado da PF, a gente pergunta isso no ao vivo gravado, só para poder ficar aqui documentado, não tem jeito de correr. Mas tá de pé sim, a gente tem recebido alguns aprovados lá presencialmente, né? Final de semana é quando a gente recebe maior quantidade, porque aí vai uma pessoa para fazer teste de Covid, para garantir que a gente vai ficar num ambiente, por mais que tenha, né, o distanciamento, seja um ambiente com um mínimo de segurança, né? A gente sabe que o teste de Covid não é 100%, mas já é alguma coisa a gente saber Sim, que as sim. pessoas que estão ali deu negativo para um teste rápido, mesmo tendo distanciamento, a gente fazer de forma mais segura. Então, nos próximos finais de semana a gente vai ter gravação lá e pode ter certeza, né, que o convite a gente vai fazer para, quando possível, a gente poder te receber lá, assim, como aluno aprovado. Espero notícias também das demais fases. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigada aí pela sua participação mais uma vez. Parabéns, como eu disse, ó, De nada, de nada. Muito obrigado, Thaís, pelo convite aí. Foi um prazer conversar com você e responder essas dúvidas aí dos concurseiros. Igualmente. Para você que está nos assistindo, né, eu vi várias perguntas aí sobre concurso INSS, para agente administrativo da Polícia Federal. Então, para ficar por dentro de todas as novidades, né, dos concursos, conferir outras entrevistas também, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado para você que está nos assistindo. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau.